E aí galera, continuando aqui nossa abordagem sobre o SQL Server 2012, nessa segunda videoaula eu vou mostrar aqui para vocês o CRUD. O que é o CRUD, gente? São os 4 comandos principais de um banco de dados, que é o select, o insert, o update e o delete. Beleza? Então só para relembrar aqui, ó, foi criado na primeira aula um banco de dados chamado aula SQL1 com 2 tabelas. Ambas as tabelas já possuem aqui, ó, um campo com chave primária, né? Na tabela e-mail eu tenho o ID e-mail, que é minha chave primária, já com alto incremento, e na minha tabela usuários eu tenho o campo ID usuário como chave primária e alto incremento. Sendo que a minha tabela e-mail, ela faz referência à minha tabela usuários. Então eu precisei criar um campo aqui, ó, chamado ID usuário, que é uma chave estrangeira referenciando o ID usuário, que é a chave primária da tabela usuários. Beleza, galera? Então vamos lá, vou criar uma nova consulta aqui. Vou fazer um select, né? Vou trazer as informações das 2 tabelas. O comando é o seguinte: select from tb e-mail. E vou fazer logo da tabela também usuários. Select from tb usuários. O asterisco, gente, o que significa? Ele vai trazer todas as colunas dentro da minha tabela e-mail dentro da tabela usuários, né? Se eu quiser especificar alguma coluna, é só você botar o nome das colunas. Por exemplo, da minha tabela e-mail, eu quero trazer o ID usuário e vou colocar o e-mail. Pronto, eu só vou trazer esses 2 campos. Só que como não é o caso, eu vou botar todos os campos aqui, então eu vou botar só o asterisco. Isso faz com que eu não precise digitar todos os campos. Já pensou, você tem uma tabela com 100 campos, você vai ter que digitar os 100 aqui? Não dá, né, galera? Então, vamos lá, vou executar o comando, ou você pressiona F5 ou clique em executar aqui em cima, tá? Beleza, ó. Não tenho nenhuma informação, nenhum dado nas tabelas, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um comando, o insert, eu vou preencher informações nessas tabelas primeiro. A primeira tabela que eu vou preencher é a tabela e-mail. Então, vamos lá, insert, into, tb e-mail, abre e fecha parênteses, values, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O comando diz o seguinte: insere na tabela e-mail os valores, né, que eu vou colocar aqui dentro. Só que na tabela e-mail, gente, eu tenho que ter a seguinte atenção aqui. Repare que meu campo ID e-mail, ele é um campo ele é uma chave primária e ele é um alto incremento. Pelo fato dele já ser um alto incremento, eu não vou colocar nenhuma informação nele, ou seja, eu não vou chamar essa coluna aqui para ela receber informação. Eu vou começar a partir da coluna ID usuário, beleza? E-mail, né, a minha próxima coluna, e a outra que é a data. Aí o meu ID usuário, eu vou colocar aqui, ó, entre plicas, né, aspas simples, que são os valores que as colunas vão receber. Vou botar 1, o e-mail, eu vou botar o meu e-mail, sempre entre plicas, tá, gente? comercial@graweb.com.br. E a data, a data eu vou usar um comando aqui dentro do banco de dados chamado getDate. Tá? Esse comando, gente, ele pega a data atual do seu computador, do seu sistema, e insere a informação dentro da tabela e-mail, beleza? Aqui na coluna data. Então, galera, eu sei que vai gerar um erro aqui quando eu executar. Por quê? Lembra que a tabela e-mail ela faz referência à tabela usuários? Então, eu estou fazendo referência através de qual campo? Através do campo ID usuário. Só que na tabela usuários eu não tenho nada cadastrado, eu não tenho nenhum usuário cadastrado. Então, como é que eu estou cadastrando um usuário, né, o que tem a informação ID usuário número 1, né, que faz a referência aqui da tabela usuários na tabela e-mail? Desculpa, da tabela e-mail para a tabela usuários. Como é que eu vou cadastrar essa informação sendo que eu não tenho a mesma na tabela usuários? Entendeu? Então, eu vou executar aqui, vou mostrar o erro para vocês na prática. Olha aqui, ó, ele gerou esse erro, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, para solucionar isso, eu vou inserir informação na tabela usuários. Beleza? Então, vamos lá, abre e fecha parênteses. Aí aqui eu vou colocar, que é o usuário, lembra que o ID usuário não entra, tá? Porque ele já é um alto incremento. E aqui o nome do usuário, beleza? E aqui eu vou colocar o usuário, vou botar Graweb, e o nome eu vou colocar Graweb Tecnologia. Gente, eu gosto de parametrizar, né, de fazer manter um padrão dentro do banco de dados, até com as informações que eu cadastro. E para isso eu uso o comando chamado upper. O que esse comando faz? Ele coloca a informação em maiúsculo, nada mais do que isso. Eu gosto de manter essa organização, aí depende, né, de cada um. Eu vou colocar aqui então tudo em maiúsculo, já ensinando mais um comandozinho aqui para vocês.
Beleza, coloquei aqui, ó, tudo em maiúsculo. Repara que eu vou executar aqui agora, ó, minha instrução SQL aqui do insert na tabela usuários, ó. Vou executar uma linha afetada. Beleza. Aí eu vou criar até mais um usuário aqui, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, Gustavo. E o nome eu vou botar aqui, ó. Gustavo TI. E vou executar ela de novo, porque eu vou colocar 2 usuários dentro da tabela usuários. Beleza? Eu vou mostrar para vocês como funciona o campo de autoincremento. Agora eu não vou executar essa instrução aqui primeiro, tá? Na tabela e-mail. Eu vou executar um select na tabela usuários, tá? Vou selecionar o comando e executar. Olha aqui, ó. Eu tenho os 2 usuários que eu acabei de criar. E, ó, repara aqui, ó, tudo em maiúsculo. Como eu falei aqui para vocês, o comando upper ele transforma tudo que está em minúsculo para maiúsculo. Agora sim, eu posso executar o meu insert intro na tabela e-mail, tá? Referenciando o meu ID usuário aqui, ó, que é o usuário 1, ou seja, eu estou pegando esse cara aqui, ó, beleza? O número 1. Então, ó, eu vou executar e agora ele vai deixar eu rodar sem erros, tá vendo? Ó, uma linha afetada. Beleza, vou selecionar os 2 selects aqui das 2 tabelas, né? Vou executar. Olha aqui as informações. Então, ó, gente, na tabela usuário eu tenho aqui 2 usuários que eu criei e na tabela e-mail eu tenho uma informação que eu criei aqui, ó, que eu executei. Por que que o ID e-mail começou do 2 e não do 1, como está aqui na tabela usuários? Porque quando eu executei a primeira vez e gerou o erro, o autoincremento já foi startado. Entendeu? Então ele já começou, por isso que agora ele foi para o 2. Então o autoincremento, gente, aqui ó, na tabela usuário a gente vê bem claro que conforme você vai colocando as informações, a coluna ID usuário, ela vai incrementando as informações conforme a ordem. Por exemplo, o próximo que eu inseri aqui vai entrar como 3. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, aluno, e aqui eu vou colocar aluno TI. Tá? Dessa vez aqui, gente, eu vou colocar em minúsculo, que eu vou mostrar depois para vocês. O comando já estou pensando no comando update aqui para vocês verem. Vou executar uma linha afetada, tabela usuários. Aqui, ó, tá vendo? Então aqui, ó, ele faz o autoincremento, ele vai contando de acordo com as informações que você já tem na base. Beleza, gente? Então a gente já viu aqui 2 comandos, insert e update. Vou diminuir um pouco aqui só para a gente, né? Agora eu vou fazer o comando aqui, gente, update, né, que é a atualização de informações dentro da base de dados. Primeiro eu vou fazer aqui um update na minha tabela usuários, né, set, ou seja, eu vou setar o que eu quero atualizar, ou seja, eu vou atualizar a coluna usuário, né, vou colocar assim, vou botar upper, a informação aqui dentro, e depois eu vou atualizar a coluna nome. E aqui é a mesma coisa, upper, e a informação aqui dentro, ponto e vírgula. Peraí, eu digitei errado o upper aqui, peraí, pronto. Agora sim, eu vou copiar, eu não vou copiar não, vou digitar. Aqui, ó, aluno, e aqui aluno TI. Só que aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu tenho que dizer para o meu comando, para minha instrução, que ele só tem que atualizar na tabela usuários somente essa linha aqui. Então, como é que eu faço essa diferença, essa distinção aqui para dizer para ele, ó, eu só quero que você atualize esse aqui, ó, o ID usuário de número 3, usuário é aluno, o nome é aluno TI. Para isso eu vou usar um comando aqui chamado where, tá? Aí eu vou referenciar aqui agora minha tabela ID usuário igual, vou botar aqui, ó, entre plicas 3. O que ele diz aqui, ó? Atualize a tabela usuários, né? Eu estou setando o valor da coluna, setando a coluna usuário, né? Aqui é minha informação e minha coluna, vírgula, minha coluna nome, aqui é a informação da minha coluna nome, né? Onde o ID usuário é igual a 3, ou seja, ele vai ler todo mundo aqui, só que ele só vai pegar quem tiver 3 aqui. Então, ó, eu vou executar, beleza, uma linha afetada, vou selecionar minha tabela usuários, tá aqui, ó. Ele atualizou e colocou em maiúsculo. Ah, Gustavo, eu quero esse aluno aqui, eu quero colocar A, B, C, D, E, né? Então, só você mudar ali o nome que você quer, executar, beleza. Vou dar um select de novo, ó, ele já trocou aqui. Beleza, gente? Eu vou voltar aqui para aluno. E assim, gente, vocês podem fazer para os outros, né, as outras linhas, outras informações dentro da base de dados.
beleza? Agora eu vou remover esse aluno aqui de número 3, beleza? Que é o comando delete. Eu só não vou deletar, gente, da tabela e-mail, tá? Porque a tabela e-mail ela só tá com uma informação aqui. Então só vou manter aqui, mas a instrução para deletar de outras tabelas é a mesma aqui, tá? Não muda. Então vamos voltar aqui para a tabela usuário de novo. Vou fazer aqui, ó, delete from tb usuários where, né, meu comando para buscar id usuário é igual a 3, né? Então o que eu fiz aqui? Mandei ele deletar da tabela usuários, onde o id usuário é igual a 3, ou seja, ele vai deletar esse cara aqui e vai manter só o id usuário 1 e 2. Ó, vou executar uma linha afetada, perfeito. Vou executar o select da tabela usuários. Tá aí, ó. Então, gente, esse é o CRUD, né, que é o select, insert, update e o delete de informações em uma tabela. Então, eu vou criar aqui, ó, eu vou só mais um insert aqui na tabela usuários. Tá aqui, na tabela usuários eu vou colocar aqui só para manter aqui a informação. Vou botar aqui, ó, upper para deixar em maiúsculo. E aqui o upper de novo, só para padronizar. Só que agora, gente, repara que meu autoincremento aqui da tabela usuário, em vez de ele manter o 3, ele vai para o 4. Por quê? Porque o 3 ele já foi usado. E minha tabela, como ela é startada o autoincremento, ele não volta para o autoincremento anterior, tá? Ele não entende que, por exemplo, a partir 1, 2, o 3 ele já foi cadastrado, né? E já foi manipulado os dados, foi excluído, ou seja, já foi utilizado o número 3, ele agora vai para o número 4. Tá? Ele não volta essa informação. Então, ó, vou dar um select aqui. Aqui, ó, ele veio para o número 4. Beleza, galera? Então, ó, bem simples aqui, ó. Vou botar bem baixar aqui para vocês verem o script por completo. Bem simples aqui, né? O CRUD de um banco de dados. Espero que vocês tenham gostado da nossa segunda videoaula. Qualquer dúvida, me mandem um e-mail lá através do meu site ou mandem um e-mail para comercial@grauweb.com.br que eu vou respondê-los, galera. Então, até a próxima aula e bons estudos!